Glórias a Deus, a paz do Senhor, povo da fé, povo de Deus, que Deus abençoe a todos no poder do nome de Jesus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, pastor Wander Francisco, e eu quero te abençoar neste momento, trazendo uma forte palavra de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E a palavra que eu tenho hoje da parte de Deus, uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo do Senhor, vai falar sobre a perseguição cristã. E no término dessa mensagem eu quero estar também orando pelos nossos irmãos em Cristo que estão no campo de batalha, pessoas que estão aí levando a palavra de Deus, cumprindo o ID do Senhor, e estou convicto de que essas pessoas, assim como eu, estão vivendo momentos difíceis, de muita tribulação, de muitas tribulações, muitas aflições, perseguições. E é o que nós vamos tratar aqui nessa mensagem, é o assunto que nós vamos abordar nessa mensagem aqui, para que assim seja o nome do Senhor glorificado no nome do Senhor Jesus. Esse vídeo vai ser postado aí no meu canal no YouTube, Apóstolo Wander Francisco. Aproveite, acesse esse canal, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal, no nome de Jesus, para que o Evangelho seja divulgado. Você vai estar ajudando a divulgar a palavra de Deus, você vai estar também aí participando do ID do Senhor, quando você compartilha aí os vídeos que estão levando aí, esses vídeos estão levando a semente, a palavra de Deus, que é a semente que traz a palavra de Deus para os corações daqueles que creem e reconhecem que precisam. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero que você que está ao alcance de uma Bíblia, acompanhe comigo aqui na primeira epístola. Nós vamos entender o porquê que o apóstolo Pedro escreveu a primeira e a segunda epístola. A primeira e a segunda epístola de Pedro, elas foram destinadas a um povo romano com um propósito. Nós vamos saber qual o propósito foi esse. Porque o propósito é que nós vamos entender que era fortalecer esse povo na fé. Quando nós estamos passando por um momento difícil, um momento onde tudo está indo na contramão, tudo está arruinado, situações, todo lado que você vai, você só ouve falar sobre mortes, destruições, falências. Então isso tudo, às vezes na sua vida, se for olhar ao ângulo da sua história, as coisas não estão tão ruins para você talvez. Mas tantas notícias que você ouve sobre entes queridos seus, pessoas que perderam tudo, pessoas que estão internadas, suspeitas de Covid-19 ou caso confirmado, isso tudo te traz um mal-estar físico e até mesmo espiritual. A saúde vai mal quando nós só recebemos más notícias. O coração não aguenta tantas más notícias. Chega um momento que os órgãos que Deus nos deu para que funcionem em favor da nossa saúde, eles começam a parar, eles começam a querer a parar. O pâncreas, coração e outros mais, tudo isso vão sendo afetado com as más notícias. E Jesus, ele disse uma passagem, a palavra do Senhor nos disse lá em Efésios capítulo 6, lá do versículo 17 em diante, onde o apóstolo Paulo ele vem dizendo assim: orai por todos os santos e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para fazer notório o mistério do Evangelho de Cristo, pelo qual sou embaixador, ainda em cadeias. O apóstolo Paulo reconhecendo que é necessário que os irmãos orem uns pelos outros, para que Deus, então, ele possa derramar a sua graça. Salmo 133, a palavra do Senhor nos disse: ó, quão bom e agradável é que vivam unidos os irmãos, porque os irmãos desunidos, é isso que traz a ruína, é isso que traz o fracasso, a desunião. Talvez você que é cristão, você que sofre grandes perseguições, grandes afrontas, muitas das vezes, se nós não explorarmos na busca espiritual, nós vamos achar até que essa perseguição ela vem de pessoas ímpias, que ela vem apenas dos ímpios.
E nós vamos entender que não, muitas das vezes não é só os ímpios. São pessoas que se dizem cristãos, mas não são. E a Bíblia nos fala que Deus, o Todo-Poderoso, Ele vai fazer com que aqueles que se dizem judeus, traduzindo para as nossas línguas, como a mensagem foi dita para os judeus, Deus diz para os judeus, vou fazer que aqueles que dizem ser judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás, que eles venham até ti e reconheçam que há um Deus na tua vida. Então, ou seja, traduzindo, aqueles que se dizem ser cristãos e não são, mas antes são da sinagoga do diabo, eles estão espalhados no meio do povo de Deus. São lobos vestidos de ovelhas, estão no meio do povo de Deus. As igrejas estão cheias desses tais. Os altares das igrejas estão cheios desses tais. É necessário que nós venhamos vigiar, amados. A palavra de Deus, ela é pura, ela é viva, ela é eficaz. E eu quero trazer aqui um tema muito forte. Vai falar sobre a perseguição das igrejas. Quando o apóstolo Pedro destinou essas epístolas ao povo, ele estava ali levando uma mensagem de fortalecimento para o povo. Porque a Bíblia nos fala que o imperador Nero, ele havia incendiado Roma. Ele havia incendiado Roma, logo na sequência cometeu suicídio. Mas antes de tudo isso, ele colocou a culpa nos cristãos. Os cristãos receberam a culpa de Roma ter sido incendiada. O que os cristãos tinham a ver com isso? Se quem incendiou foi o imperador Nero. E a Bíblia nos fala que a culpa foi lançada sobre os cristãos, mas isso é para quê? É exatamente para que levantasse, para que suscitasse uma contenda contra os cristãos, para que suscitasse ali uma perseguição contra os cristãos. Porque o inimigo das nossas almas não era para ser o homem, não. É o diabo que é o inimigo de Deus e o inimigo do ser humano, mas ele usa muitas pessoas. Ele acessa a mente de muitas pessoas e faz com que elas se tornem instrumentos do diabo. E infelizmente muitos que se dizem cristãos, estão inseridos no meio do povo de Deus, também são instrumentos do diabo, usadíssimo por Satanás. Até mesmo profecias são entregues nos altares e que não tem nada a ver com a direção de Deus. E às vezes as pessoas, infelizmente, amados, tem pessoas que nos dias de hoje, elas estão indo atrás de revelação. Estão indo atrás de revelação nas igrejas. E o diabo está aproveitando isso para usar pessoas para falar contigo, falando que Deus está mandando te falar algo, sendo que Deus não te mandou falar nada disso muitas das vezes. Porque o que Deus está falando, primeiramente, tem base bíblica. O que Deus está falando, primeiramente, ele vem fundamentado na palavra, a direção de Deus. O que Deus manda, o que Deus levanta algum profeta para falar, já é algo que Deus está te dando direção pela palavra. Deus não é Deus de confusão. Nós estamos vivendo um momento perigoso na face da terra, onde o anticristo já está se levantando muito forte, com todas as suas estratégias, e a igreja de Deus, aqueles que foram chamados para levar a palavra verdadeira, sem falcatrua, sem falsidade, sem charlatanismo, eles estão sendo bombardeados, perseguidos, difamados, caluniados. E você que defende a bandeira de Cristo, você tem que se levantar em favor dos crentes que estão levando a verdadeira mensagem de Deus. Porque eles não levam a mensagem de Deus por dinheiro, por avareza, não. Eles levam a mensagem de Deus pelo amor. Amam a palavra de Deus, amam a Cristo acima de tudo. Por isso que estão ali dando as suas vidas, correndo riscos, sofrendo afrontas, por amor do Evangelho. E nós temos um compromisso. Eu tenho um compromisso de orar pelos cristãos, e você também tem esse compromisso. Você que é cristão verdadeiro, você tem esse compromisso, é bíblico. Deus é quem está falando para nós orarmos por os cristãos, porque eles estão sendo atacados nos dias de hoje, principalmente. Aqui esse texto está tratando, eu quero que você acompanhe comigo aqui na primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos ver o versículo de número 6, depois nós vamos para a segunda epístola. Essa primeira epístola vai falar sobre
uma carta do apóstolo Pedro aos cristãos com o intuito de fortalecê-los na perseguição que estava vindo de fora para dentro. Roma havia sido incendiada e a culpa veio sobre os cristãos. Levantou-se uma grande perseguição. Então o apóstolo Paulo, ele envia aos cristãos essa mensagem para que eles não desfalecessem, para que eles não desanimassem. Então a mensagem primeira epístola de Pedro 1,6 diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações ou várias perseguições, enfim, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e, aleluia, e provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então o que Deus está falando? Que a nossa fé, ela é provada. Tudo isso que nós cristãos, os cristãos verdadeiros que eu estou falando, não estou falando de título de cristão, nem de título de pastor, de apóstolo, de presbítero, não, eu estou falando de chamado de Deus, falando de pessoas que têm chamado, não estou falando de títulos não, porque muitas pessoas, desculpem amados, ser tão sincero, não é chamado, é título, estão apenas querendo levar um título. Então quando você tem apenas um título, as lutas vêm e você não suporta, porque o título não pode te sustentar você. O título de um pastor não te sustenta, não te dá sustentabilidade no momento de uma aprovação. O título de um apóstolo não te dá sustentabilidade no momento de uma aprovação, de uma luta, de uma afronta, de um levante. O título de um presbítero, o título de um obreiro, de um evangelista, não. De um missionário, não. Mas um chamado te dá. Quando você é chamado e você respeita, você honra o chamado que Deus te deu, então Ele é contigo. Aonde quer que você colocar a planta dos seus pés, Deus será contigo. Eu me lembro de uma certa feita em que eu estava numa determinada igreja e chegou alguém que eu nem conhecia. E eu estava ali para atender as pessoas. E eu me lembro que essa pessoa chegou, eu ali achando que eu ia orar por ele, ia atendê-lo, ele virou para mim e falou: não, Deus me mandou aqui orar pela tua vida. Naquele momento ali, eu me alegrei muito, porque eu falei: olha o quanto que Deus nos ama. Porque Ele sabe que alguma afronta está por vir, alguma batalha está sendo forjada contra a minha vida, então mandou um servo aqui para me ajudar. E como eu me senti fortalecido naquele momento. O rapaz se ajoelhou, orou por mim, não o conheço, não sei nem o nome dele mais, ele sumiu, nunca mais o vi. Deus mandou para orar por mim, porque aonde Deus me manda levar o evangelho eu tenho ido. E o que Deus me fala, o que Deus me entrega, me manda falar, eu falo. Porque eu não tenho retido a verdade, eu não tenho sido omisso em relação à palavra de Deus. A palavra do Senhor, quando nós assumimos esse compromisso de sermos o embaixador do reino de Deus, o Senhor, Ele é conosco, onde quer que colocarmos a planta dos pés. Então a palavra vem nos falando aqui que o apóstolo Pedro, ele direciona essa mensagem aos cristãos, porque eles estavam sendo afrontados. Amados, você já observou que nesses últimos dias, nos dias de hoje, o que está acontecendo? Nós estamos em plena pandemia. Mas você já ouviu os comentários que estão circulando nas redes sociais? Quem estão levando a culpa? Quem eles estão tentando atribuir a culpa do Covid-19 se espalhar sobre a nação? Vocês têm observado isso? Que os cristãos estão sendo acusados de serem ali os propagadores desse vírus, porque estão falando que as igrejas que estão fazendo tudo isso. Uma vez que alguém te acusa e o seu acusador, alguém que o segue, os seguidores do seu acusador, crê nele, o que vai acontecer?
com aqueles que crêem no seu acusador. É óbvio que eles vão se unir contra você. É isso que eu quero que você entenda. Uma vez que uma acusação surge contra você, alguém te acusa de algo que você não tem culpa nenhuma, mas um grupo de pessoas acreditam na acusação, então você se torna alvo de um grupo, ainda que você não tem culpa nenhuma. Você não tem nada a ver com a situação. Notícias estão circulando através de vídeos e áudios aí, circulando nas redes sociais. Quem é inteligente já percebeu, não precisa de citar nome nem nada, eu estou apenas falando fato. Então, até então, não feri ninguém. Você já viu o quê? Já observou o quê? Eles estão alegando que a culpa é dos cristãos. E o que nós temos a ver com isso? O que as igrejas têm a ver com isso? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, a igreja tem sido berço para acolher pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão ali vivendo um momento de pânico, de terror. Elas vão buscar refúgio nas igrejas, seja ela católica, evangélica. É ali que eles vão buscar refúgio, vão procurar um padre ou um pastor para poder se desabafar, para poder pedir uma ajuda espiritual e assim sucessivamente. Mas entenda, esse período foi um período muito difícil para os cristãos em Roma. Eles estavam vivendo uma grande afronta. Eles estavam vivendo uma grande afronta. A palavra de Deus nos fala que eles eram açoitados em praça pública, humilhados, eles eram humilhados. Isso tudo é para que eles pudessem negar o nome de Deus. E aqueles que eram fiéis, eles perseveravam até o fim. Eles perseveravam. Então entenda o que a palavra de Deus está nos falando aqui. É algo muito forte, algo poderoso. E eu quero também, na sequência, no decorrer dessa mensagem, no término dessa mensagem, quero orar por você que está vivendo um momento de perseguição, um momento de pânico. Eu quero orar por você. E você que se diz cristão, mas tem negado a cruz, você tem até mesmo perseguido cristãos, então Deus está falando contigo, eu acredito eu. Deus está falando contigo, conserta-te. Conserta-te. Deus está te dando aí chance. Já observou em Apocalipse, a Bíblia falando, quando Deus manda o mensageiro entregar a mensagem às 7 igrejas da Ásia, aos 7 anjos ali das igrejas, que eram os pastores figurativamente. Deus manda a mensagem e alguns Deus falava assim: olha, eu estou te dando chance para que conserte. Então Deus está dando pessoas chance para que se consertem, para que venham verdadeiramente viver o que Deus está chamando. Tem pessoas que não estão vivendo o evangelho verdadeiro. Igreja lotada de pessoas. Não falo nos dias de hoje, que nos dias de hoje, se lotar uma igreja vai dar processo judicial. Estou falando, vamos pegar antes da pandemia, para você entender. Uma igreja cheia não simboliza o poder de Deus. Muitas das vezes igrejas estão cheias, mas estão cheias de filosofias humanas e até rituais satânicos nós podemos entender que tem em muitos altares. As pessoas não conseguem perceber porque uma vez que você resolve o seu problema, você acha que está tudo certo. E para a solução de problemas, entre aspas, até lá na macumba tem, para você ter uma ideia. Então você não tem que estar dentro de uma igreja só para resolver o seu problema. Você tem que estar na igreja para buscar a presença de Deus. O primeiro passo é esse. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Tem pessoas que foram para a igreja, mas não encontraram Deus. Encontrou apenas uma solução, entre aspas, para o que você está vivendo. E por isso você está aí. Mas o dia que você encontrar Deus, seus olhos espirituais vão se abrir para muitas coisas que estão nos dias de hoje. Que estão nos altares nos dias de hoje, que você vai ver e você vai vomitá-las. Você fala, mas é isso mesmo, é isso. Porque Deus, muitas coisas que se dizem ser de Deus não são de Deus. É apenas um engano. Porque nós estamos vivendo os momentos finais. Jesus está voltando e as pessoas não estão percebendo. Você não está entendendo o que está acontecendo. Por que essa guerra que está acontecendo, essa situação está se alastrando a cada dia mais, enfim.
A falência já está crescendo exageradamente. Famílias já estão passando fome, padecendo necessidade, mas você não está entendendo o que está acontecendo. Isso é porque isso tudo está sendo preparado uma base para um governo único. Você não está entendendo por que as coisas já estão funcionando muito mais online do que presencial. Você ainda não está percebendo o segredo. Você não está ligado no que está por vir. Talvez você está aí perdido no que está acontecendo agora, mas você não está percebendo o que está por vir. Isso tudo é para que haja um governo único. E havendo um governo único, se prepare. Porque as coisas vão caminhar para uma situação que talvez você não esteja preparado para enfrentar. Um governo chamado governo anticristo. Eu sei que isso levanta perseguição, que eu estou falando, mas eu estou debaixo de uma direção celestial. Estou debaixo de uma cobertura dos céus para falar o que eu estou falando. Um governo único vai surgir. E não pense que vai ser um governo que vai demonstrar coisas ruins, não. Ele vai trazer a solução para tudo que você está precisando. Está sem comida? Vai vir a comida para você. Vai suprir você. Mas depois, na hora que vir, a hora que for implantado as normas desse governo único, você não vai querer negar e não vai poder negar. Como que você vai negar? Como que você vai negar um governo que sustentou você no momento mais difícil? Você não nega. Você vai receber, vai aceitar tudo o que foi implantado da parte desse governo e vai achar que se você trair esse governo, você estará traindo alguém que te sustentou. Mas tudo isso é bíblico. Pastor, mas como que eu não sei disso? Porque você não lê Bíblia. E quando alguém fala com você, você rejeita, você não dá ouvido ao que está sendo pregado. O Apocalipse está se cumprindo, você não está percebendo. Eu estou trazendo essa mensagem aqui, porque no momento em que eu estava meditando em Deus, Deus me trouxe à tona essa mensagem aqui. Às vezes nós abrimos, abra a sua Bíblia em 1 Pedro, você abre. Abre em 2 Pedro, você abre, mas você nem sequer percebe o porquê dessas epístolas aqui. Você já parou para imaginar por quê? Se nós já temos os 4 primeiros evangelhos do Novo Testamento, por que as outras? Quais foram a função dessas passagens aqui? Qual que é o objetivo? Então aí esse é o segredo. Esse é o segredo. Qual que era o objetivo? O apóstolo Pedro estava destinando, trazendo uma mensagem de consolo para o povo. Aqui Deus está falando, essa primeira mensagem que nós temos, na primeira epístola de Pedro, Deus está trazendo a mensagem para o povo que estava vivendo uma afronta de fora para dentro. Roma foi incendiada pelo imperador Nero, mas a culpa foi lançada, ele preferiu lançar a culpa sobre os cristãos, exatamente para trazer mais perseguição para os cristãos, para pegar aquilo como meio de que os cristãos fossem banidos da face da terra. Mas eu tenho algo para dizer para você. Aleluia! A Bíblia nos disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. E quando está falando sobre igreja, não está falando de placa, não está falando de parede, não. Está falando de um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Povo verdadeiro, cristãos verdadeiros. E os cristãos verdadeiros se mostram, não é porque você tem carro bonito, tem 2 casas na beira da praia, você tem isso, tem aquilo, tem dinheiro no banco, não é isso que mostra um cristão verdadeiro. Não, mostra um cristão verdadeiro é quando você é aprovado no fogo e não nega a sua fé. Quando Deus permite que a sua fé seja aprovada, quando tudo parece estar contra você, a maré, as ondas estão altas, e você, naquela fé, naquela convicção com Deus ali, você não nega a eficácia do poder de Deus. E isso é o cristão verdadeiro. Não é porque você está rico, aí abastado hoje, não sabe nem no dia da manhã, não é isso que é. Isso não demonstra ser cristão, apenas não. É óbvio que se você perseverar na promessa de Deus, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Eu não sou pregador de miséria não, tá? Muito pelo contrário, miséria não provém de Deus. Miséria não provém de Deus, mas a Bíblia está nos falando que Deus prova a nossa fé. E como que Deus prova a nossa fé? Quando está falando que o cristão viverá pela fé, o justo viverá pela fé, não está falando que você viverá sem provisão, não. Moisés, no deserto com o povo, 40 anos, foi pela fé. Mas faltou alguma coisa? Não. Pela fé, Moisés fez nascer a água da rocha. Pela fé, Moisés fez
descer o maná do céu. Pela fé, Moisés fez vir codornizes sobre a face da terra, que veio tanto que o povo ficou até ali, sem saber o que fazer, de tanta provisão que veio. Pela fé. A provisão vem pela fé. Então é isso que Deus está falando. Vamos então, eu quero que você acompanhe comigo aqui, para que nós possamos caminhar para o processo final dessa mensagem aqui. Em 2ª Epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 12, diz assim, olha, tendo o vosso viver, deixa eu confirmar aqui, eu quero pegar a 2ª Epístola de Pedro, nós vamos aqui, capítulo de número 2, nós vamos no versículo, deixa eu ler também aqui, antes de eu ler o 12, eu quero ler do versículo 1 primeiro aqui, olha. Diz assim, olha, deixando, pois, toda a malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejais efetuosamente como ministros, ou seja, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Aleluia. Vamos ao versículo de número 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então entenda algo, amados, a aprovação da fé é para que você gere em você estrutura espiritual. É a aprovação da vossa fé que vai gerar em você um cristão verdadeiro. Porque se você, no momento da sua aprovação, no momento que você for provado na fé, você tem se mostrado que você não tem compromisso com Deus, você tem procurado se a sua estrutura tem sido as coisas materiais, isso não é fé, porque esse tipo de fé qualquer um tem. Se a minha fé for baseada no dinheiro, isso para mim, eu não chamo isso de fé. Eu não chamo isso de fé, porque é muito fácil. Eu creio que na hora do aperto eu vou ali, faço um empréstimo, aí depois vou ficar aí apertado para poder pagar, com coisas penhoradas, perdendo, você está fazendo um empréstimo, mas aquilo não é seu. Aquilo não é seu, porque a provisão de Deus não vem pelo empréstimo. A provisão de Deus, ela vem de forma diferente. Ela vem de forma diferente, ela não vem pelo empréstimo. Quando eu tenho algo, se eu pego um dinheiro emprestado, já chamo emprestado, eu vou ter que pagar de alguma forma. Ou senão vou me tornar um caloteiro. Mas entenda algo, a provisão ela vem pela fé, quando o joelho se dobra. Porque se Deus é Deus, se essa palavra é verdadeira, ela tem que se cumprir, amados. Você acha que Deus vai colocar alguém na prova ali e vai abandonar, vai deixar a pessoa morrer na depressão, na doença? Não, Ele quer apenas que as pessoas entendam o propósito. Eu estou convocando pessoas de oração, pessoas que são verdadeiras, para estar orando comigo nesses últimos dias pelos cristãos que estão em batalha espiritual. Cristãos verdadeiros, amados, nesses últimos dias, meu Deus do céu. Só Deus e os cristãos verdadeiros sabem o que estão passando. A gente vê de perto o quanto que charlatões têm nos afrontado. Pessoas hoje, nos dias de hoje. Vamos pegar um exemplo, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, vamos pegar os discípulos de Jesus no campo. Aonde você via eles? Aonde? Lê na Bíblia, onde é que você observa algum trecho que você vê eles competindo, concorrendo entre si, fazendo comércio da igreja de Deus? Aonde você via isso acontecer entre eles? Eles se alegravam. A Bíblia nos fala que a seara é muito grande, poucos são os ceifeiros. Pessoas acham que ser trabalhador, trabalhar para Deus, é você ficar dentro de uma igreja ali,
camuflado ali para dentro, só preocupado com as almas que estão ali dentro, ali é o menor campo que um pastor pode estar. O chamado, quem tem chamado, o chamado é tão grande que não cabe dentro de um espaço físico, não. É ir aonde o Senhor falar, vai. É nos campos. Você está disputando muitas das vezes aí dentro de uma igreja. Aqui a palavra do Senhor está falando, quando essa segunda epístola foi escrita aos romanos, já foi escrita com outro propósito. O primeiro propósito foi que eles estavam vivendo uma afronta porque o imperador Nero havia incendiado Roma e colocava a culpa deles. Levantou-se mais perseguição de que eles estavam vivendo contra eles. E na segunda, a perseguição já era de dentro para fora. A perseguição estava dentro das igrejas, os falsos mestres estavam perseguindo aqueles que estavam trazendo a doutrina de Cristo para a igreja. Os falsos mestres estavam ali contendendo com eles e querendo detonar eles, aproveitando os levantes que já eram forjados contra eles, unindo-se com as falsidades para detonar os cristãos e pessoas que estavam inseridas no meio deles. Essa epístola aqui, a segunda epístola, ela fala sobre isso. Leia que você vai entender aí. Leia, pesquise aí, faça pesquisa, aprofunde no estudo, que você vai entender que a segunda epístola aí, ela está tratando-se desse assunto com o povo. Os falsos mestres, o apóstolo Pedro estava advertindo a igreja contra a doutrina dos falsos mestres. E como que você sabe se a doutrina que você está envolvida com ela, aquela doutrina que está sendo implantada no seu coração, se ela é falsa ou se ela é verdadeira? É só você ler a palavra, pela direção do Espírito de Deus, porque aquilo que vem de Deus vai somar com o que Deus falou. E aquilo que é falso, quando você lê a verdade, cai por terra. Por isso que tem muitas situações em que você vai ver que pessoas sobem nos altares, dá show, pula para cima, dá piruleta, cai no chão, mas não prega a palavra. Porque você fica iludido com o show. Você fica iludido com os acontecimentos que estão ali. Show até lá na macumba tem. Cai, até na macumba tem. Mas a palavra de Deus é para poucos. Jesus ele disse assim, a porta que leva à perdição, ela é larga, espaçosa, e muitos são os que entram por ela. Mas a porta que leva à salvação, ela é estreita. E são poucos os que entram. Que Deus tenha misericórdia das pessoas que estão enganadas dentro das igrejas. Falsos mestres ali, lobos devorando as ovelhas. O apóstolo Paulo que trouxe essa mensagem. Se você quiser brigar, briga com ele. Aí, na mensagem, briga com ele. Ele falou isso. E é o que nós vemos nos dias de hoje. Nós podemos confirmar no que está nos dias de hoje. O apóstolo Pedro, melhor dizendo, e o apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo também, as passagens dele, ele alertava as pessoas. O apóstolo Pedro e também o apóstolo Paulo. Eles alertavam as pessoas contra os falsos ensinamentos. O ensinamento, ele tem que vir de Deus. O pastor, você tem que entender que pastor não sou eu. Jesus é o pastor. Eu sou apenas um servo. Eu sou apenas um embaixador de Cristo. E o que é o embaixador? É um representante. Até onde eu for representante de Deus para a sua vida, ouça. Até onde eu for representante de Cristo para a sua vida, ouça. Mas aonde eu for representante meu mesmo, caia fora, que aí engano, tá? O dia que eu estiver passando filosofia humana para você, doutrina humana, pula fora, que isso é furada. Mas o dia que vir de Deus, ser de Deus, é Deus que está falando, receba. Porque Deus vai abençoar a tua vida. E